Esse aqui é a nossa lição, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esse é o tema do nosso trimestre. E como eu estava falando com você agora há pouco, antes da gente entrar propriamente na lição, eu queria, se você tiver uma caneta, se você tiver um papel, vamos estudar aqui. Eu fiz uma linha cronológica aqui de algumas datas que são importantes para a gente entender, para a gente começar a estudar esse livro de Ezequiel. Então, se você tiver uma caneta aí, você vai fazer algumas anotações, você pode guardar essa anotação, porque nas próximas lições nós podemos estar precisando usar justamente essa linha cronológica para a gente ter uma noção, para a gente se situar no tempo onde cada fato aconteceu e a gente se situar onde o momento, na verdade, que Samuel estava falando ali. No ano de 732 a.C., essa é a primeira data importante que a gente precisa anotar aí. O imperador Tiglat-Pileser, ele começa a invasão, ele começa o domínio na região norte e leste de Judá. Em 722, Samaria é dominada por Sargão II, que era então da Síria. 701 a.C., Senaqueribe ataca Judá e leva os primeiros 200.000 cativos. Você está conseguindo acompanhar? Eu estou falando rápido? Precisa repetir aqui? Precisa repetir? Estão pedindo que sim aqui, eu vou repetir. Então, em 732, início do domínio de Tiglat-Pileser na região norte e leste. 722, Samaria é dominada por Sargão II, lá da Síria. Em 701, Senaqueribe ataca Judá e leva cativos os 200.000, os primeiros 200.000 que são levados como cativos, né, que são tirados da terra de Judá e Samaria. Em 605 a.C., Daniel é levado cativo. Em 597, ou seja, 11 anos antes de Jerusalém ser destruída, Ezequiel também é exilado. E só em 587 vem a destruição de Jerusalém. Ou seja, 11 anos antes da destruição de Jerusalém é quando Ezequiel, né, que é o livro que a gente vai começar a estudar nessa manhã, ele é levado cativo, é onde ele tem as primeiras visões, ele começa a profetizar e a falar aquilo da parte de Deus. Tem uma coisa interessante também para a gente analisar antes da gente entrar na lição, que são os contemporâneos de Ezequiel, né? Porque nessa mesma época em que Ezequiel está sendo usado para falar ao povo, e esse livro que nós vamos estudar está sendo escrito, a gente tem dois fatos acontecendo simultaneamente. Que fatos são esses? Porque enquanto Ezequiel foi usado, levantado por Deus para profetizar aqueles que foram exilados juntamente com ele, o profeta Daniel servia no palácio, como a gente conhece a história do profeta Daniel, e o profeta Jeremias, nesse mesmo período, também estava sendo usado por Deus e profetizava mensagens de condenação para Jerusalém. Ou seja, a gente tem Deus agindo aqui em três fontes distintas, mesmo usando de justiça para com o seu povo, mas sem desamparar o seu povo. Então, Ezequiel profetizava para os exilados, Daniel servia no palácio e Jeremias falava e profetizava ao povo de Jerusalém, que seria destruída 11 anos depois desse texto de Ezequiel que a gente está usando aqui. Então, a priori, está claro isso aqui, irmãos, que eu estou falando? Vamos para frente, então, a gente pode entrar na introdução da lição. As 3 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel, como falamos aqui. Por que é importante o estudo desse livro hoje, né? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Observe uma coisa aqui. O comentarista da lição, ele faz uma coisa que eu achei interessante.
Primeiro ele faz um apanhado, e a gente vai ver aqui, do livro. Eu fiz um breve apanhado histórico do que estava acontecendo, e a gente vai ver aqui na parte 1 da lição, quando ele vai falar sobre o livro de Ezequiel, depois ele fala sobre o profeta, ou seja, ele fala do livro primeiro, depois ele vai estratificando, aí fala só do profeta, depois ele vai falar sobre o serviço de atalaia que o profeta desenvolvia, e por último ele vai falar da responsabilidade da igreja, e aí ele vai falar diretamente com a gente no final dessa lição, ou seja, ele fez um apanhado muito amplo, e eu achei interessante porque a linha de raciocínio dele é boa para a gente estudar. A gente primeiro tem um apanhado do livro como um todo, o que é que Deus está falando aqui nesse livro, e o profeta nessa situação, e o que é que isso tem a ver comigo? Então a gente consegue criar uma linha de raciocínio que é muito didático, certo? Então, falando sobre o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica. Por que isso? Porque quando a gente lê o livro de Ezequiel, a gente vai começar a perceber que ele se parece muito com relação a profecias, as coisas que são citadas no livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse faz referência às mesmas coisas. Então a gente está tendo no Antigo Testamento um prelúdio do Apocalipse que estaria no Novo Testamento. Então o livro de Ezequiel, a gente pode dizer a grosso modo que seria o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Amém ou não amém? A gente pode dividir como o livro de Ezequiel. A gente pode fazer uma divisão da seguinte maneira. A primeira parte do livro de Ezequiel foram profecias que foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. A gente vê isso já no capítulo 1, porque desde o primeiro capítulo ele já começa narrando uma visão que ele tem. E a impressão que a gente tem quando a gente faz uma leitura contínua do livro é que até o capítulo 8, por exemplo, parece que ele é tomado de uma visão de uma única vez assim. Porque ele começa a falar, e vai distribuindo ali, vai entregando aquilo que ele está vendo, e parece que ele é tomado de uma vez só, salvo poucos momentos, como no final do capítulo 1, que ele fala que depois de uma visão que ele teve, ele ficou 7 dias se recuperando da visão que Deus deu a ele. E observe que coisa interessante. Quando a gente vê, não apenas o profeta Ezequiel, mas quando a gente vê até o João escrevendo o Apocalipse, sempre depois de uma revelação, a gente percebe o profeta, o vaso, o atalaia de Deus ali se prostrar, se render, ficar em estado de maravilha com aquilo que viu da parte de Deus. E isso me faz crer que todas as vezes que Deus de fato tem um encontro real conosco, nós ficamos abismados, irmãos. E aí tem gente que ainda consegue normatizar ou reduzir a presença de Deus e ficam dizendo que ouve Deus o tempo inteiro, que fala com Deus o tempo inteiro. Não que nós não estejamos ligados com Deus o tempo inteiro, mas olha, a impressão quando a gente lê esses profetas, quando a gente lê esses livros, é que de fato o encontro real com Deus ele é muito forte. E aí o profeta ele vai dizer que ele ficou prostrado ali por 7 dias em silêncio, se recuperando da visão que teve. Então nos primeiros 24 capítulos de Ezequiel, que a gente pode dividir assim, essa primeira parte do livro, ele está falando apenas das profecias antes da destruição de Jerusalém. Nessa parte está a visão inaugural do ministério de Ezequiel, capítulo 1, quando recebeu a visão da glória de Deus, do versículo 26 ao versículo 28, isso aí está na sua lição. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. A gente pode verificar isso também lá no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4. Contra a prostituição, a idolatria do povo e outras coisas mais que aquele povo fazia. Então a mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá, aos sacerdotes. Ou seja, essa primeira parte é de revelação do juízo, daquilo que ainda estaria por vir, tanto que depois a gente vai ver a destruição do templo e outras coisas que se seguem. A segunda parte do livro, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Isso é importante. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, são apenas algumas das nações em que o profeta ele também se dirige
trazendo para esse povo e para essas nações vizinhas juízos da parte de Deus. Isso revela que Deus, que Javé, não é somente o Deus de Israel, mas também é Deus de todas as nações e soberano sobre todo o universo. Amém ou não amém? Eu fiz uma relação também, se você quiser anotar, sobre essa segunda parte, que é interessante que você tenha. Que as nações vizinhas, e que o comentarista da lição ele fala aqui, e que ele coloca de modo importante também, é que Deus, Ele é Deus soberano sobre todos os povos, de toda língua e de toda nação. Vou contextualizar um pouco isso aqui. Às vezes a gente fala para o mundo, a gente prega a palavra de Deus, a gente diz para o mundo o que é certo, o que é errado, baseado na Bíblia, e eles falam assim: ah, mas isso é a lei dos crentes. Já ouviu isso? É como se fosse pecado só para a gente. Ah, mas isso é só para os crentes. A gente fala de idolatria, a gente fala de adultério, a gente fala de mentira, de assassinato, de morte. Eles falam: não, mas isso é só na lei dos crentes. Mas olha, uma lei não deixa de ser lei porque você não conhece a lei. Uma determinação legal não deixa de ser uma determinação legal porque você não acredita ou porque você não quer receber aquela determinação legal. Quando você está aqui no Brasil, você está sujeito a uma série de leis e nós não conhecemos todas as leis. Conhecemos? Não. No entanto, essas leis, elas não perdem o seu efeito por eu não conhecer ou por não seguir. Quando a gente fala do reino divino, a gente fala de um reino soberano. E o reino como tem também as suas leis. Existem as leis, determinações divinas que fazem parte do reino de Deus. E que vão ser aplicadas na sua vida, quer você queira e quer você não. Porque não deixam de ser lei porque você não acredita nela. Não deixa de ser um princípio basilar porque você não acredita nessa lei. Eu vou até fazer um adendo aqui ainda. Hoje em dia, eu tenho visto bastante, acompanhado nas redes sociais, uma série de influencers que não são necessariamente cristãos, não são cristãos, distantes disso até, mas que têm usado e têm falado nas suas lives, têm pregado sobre princípios divinos, princípios bíblicos, e têm aplicado na sua vida de relacionamento, têm aplicado princípios bíblicos na gerência das suas finanças. Por quê? Porque mesmo eles não querendo crer ou servir ao Deus que cremos, eles têm um entendimento, descobriram que são leis divinas que na prática funcionam. Então, quando nesse momento do texto aqui, o comentarista da lição, ele fala dessa importância de o profeta Ezequiel falar às nações vizinhas e determinar para essas nações vizinhas: olha, ainda que vocês não creiam, Deus é soberano. Ainda que vocês não sirvam, Deus é soberano. E eu fiz uma listinha aqui, irmãos, de nações vizinhas em que Samuel fala a essas nações. Eu trouxe inclusive a referência, porque você pode conferir em casa. E você vai descobrir, eu não vou ler todas as referências aqui, e você vai descobrir que muitas destas nações, aqui Ezequiel falava, tinham comportamentos muito próximos e parecidos com as nações próximas a nós, e que nós mesmos brasileiros ainda assim cometemos. Anote aí, contra os moabitas, em Ezequiel no capítulo 8, versículo 11. Os edomitas, no capítulo 12, do capítulo 12 ao 14. Fala contra os filisteus, do capítulo 15 ao capítulo 17. Fala contra os amonitas, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Fala contra Tiro e Sidom, capítulo 26 ao 28. E fala também contra o Egito, do 29 ao 32. Então, assim a gente tem essa segunda parte do livro. Então, o profeta Ezequiel falando às nações vizinhas ali, as nações próximas. E a última parte do livro é uma chamada para o arrependimento de Israel. São profecias. O vento está me abanando aqui. São profecias sobre a restauração de Israel. Vamos ver o que diz o comentarista da lição. Terceira parte do livro começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33.
Os oráculos do capítulo 33 ao 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos, que por nós é tão conhecida. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e a redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Está lá em Ezequiel 40 ao 48. Então essa primeira parte da lição é bem simples, é uma parte bem didática, é só para a gente ter uma noção do que fala o livro. Então a gente pode dividir aqui o livro de Ezequiel em 3 partes. Então a gente tem as profecias antes da queda de Jerusalém, as profecias e as falas de Deus às nações vizinhas, e por fim as profecias voltadas para a queda e a notícia de Jerusalém e da reconstrução e reestruturação do povo. Aí a gente entra na segunda parte da nossa lição, que é sobre o profeta. Mas o que é que a gente sabe sobre o profeta Ezequiel? O que é que a gente sabe? Silêncio. É porque, na verdade, irmão, a gente não sabe quase nada mesmo. Por que a gente não sabe quase nada? Porque, como eu falei agora há pouco, o profeta, ele já começa o livro falando das visões dele. E ele não fala quase nada sobre ele. E diferente de outros profetas, o profeta Ezequiel não tem referência dele nas crônicas, não tem citação dele em outros livros. A gente sabe da veracidade do livro porque, de fato, fatos em que ele cita aparecem em outros livros, mas nada sobre ele. Ele não se preocupa, por exemplo, em dizer quem ele é, de onde ele vem, o que é que ele faz. Ele não fala nada disso. E a gente fazendo a leitura do livro, eu comparo Ezequiel a outros autores. E tem autores que são mais cuidadosos, eles são mais atenciosos com isso. E eles dizem, olha, eu, fulano, que faço isso ou aquilo outro. Ezequiel é curto e grosso. Deus está me mostrando isso aqui e ele dispara. Então a gente sabe pouco sobre ele. Então, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui sobre o profeta. Ele fala muito pouco sobre ele. A gente sabe que ele vem de uma família sacerdotal, porque ele mesmo fala isso no início do livro e apenas. Agora, com alguns estudos, os historiadores trazem algumas informações interessantes sobre a época em que ele viveu, por exemplo. Era uma época em que o Oriente Médio estava super agitado, especificamente durante todo o período entre 606 e 582, que foi quando eu falei com os irmãos aqui no início, em que esse período estavam começando a acontecer algumas guerras, algumas mobilizações políticas e geopolíticas acontecendo, alguns reinos sendo atacados. Então, a época em que o profeta Ezequiel é usado por Deus, o Oriente Médio está passando por esse conflito, certo? Os babilônicos realizavam várias guerras vitoriosas contra o reino de Judá nesse período. Aí vem a pergunta, onde é que esse profeta morava? Provavelmente, a gente não tem uma certeza acerca disso, mas provavelmente o profeta Ezequiel, ele morava no assentamento de judeus, exilados em Tel Abib, que fica a mais ou menos onde hoje está, a uns 75 quilômetros de onde hoje está o Iraque. A gente sabe também que ele era casado e ficou viúvo, e a gente descobre isso fazendo a leitura. Se alguém puder abrir para mim, abre em Ezequiel capítulo 24. Vamos ver esse texto aí. Ele era casado e ficou viúvo. E o fim de seu ministério foi mais ou menos em 571 a.C. Durou o ministério dele aproximadamente 22 anos. A gente não tem uma data exata, não uma data precisa que a gente tem disso. Os historiadores não têm, mas a gente pode precisar. A gente pode mensurar, na verdade. Então, quem achou aí Ezequiel 24, 16? Pode ler? É esse versículo mesmo. Esse texto que
que a irmã leu ali, fala justamente quando Deus fala que vai tirar aquela que o profeta ama e diz assim, olha, você não vai nem chorar. Você não vai viver seu luto. Em outras lições aqui, a gente já falou de por que Deus fazia isso, eu não vou me ater a isso agora. Mas a gente vê muitas vezes, os profetas, eles tinham atitudes humanas que refletiam nas atitudes espirituais. Então, vinham determinações da parte de Deus. E olha, irmãos, o profeta Ezequiel, de modo geral, quando você fizer uma leitura desse livro, você vai ser muito impactado com a maneira como Deus se manifestava e falava com ele. Porque esse texto da morte da esposa dele, eu já achei muito triste, pastor Disney. Mas olha, pastor Caio, para mim a pior parte do livro é quando Deus determina para ele que ele vai comer o pão dele com esterco do homem. Ou seja, ele vai fazer a comida dele, ainda mais para aquele povo que tinha, ainda hoje, o povo hebreu, o povo judeu, o povo do Oriente Médio, eles têm um cuidado muito grande com a questão da alimentação. Então eles não comem coisas que eles dizem impuras. Agora você imagina, meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais. Ô pastor Zé Luiz, muito obrigado, viu? Minhas folhas voando aqui, irmão, mandaram aqui um prendedor de folha, eu agradeço demais o cuidado. Mas como eu estava falando, o povo dessa região, irmãos, eles têm um cuidado ainda hoje muito grande com a questão da alimentação. Eles não comem, por exemplo, um alimento que caiu no chão, porque eles acham que é impuro. E a gente tem aí um reflexo de culturas que já vem desse período aqui. Então, para um judeu, para um hebreu, para alguém do Oriente Médio comer uma comida impura, era um sacrilégio, era uma ofensa, era um pecado. E Deus olha para o profeta e diz assim, olha, para demonstrar o pecado de vocês, aí o profeta era direcionado, e eu disse, meu Deus do céu, não é possível que eu estou lendo isso não. Aí eu li de novo, e é isso que o texto bíblico diz, você vai fazer o seu pão com o esterco do homem. E aí o profeta questiona e Deus fala assim, olha, então você vai pegar o esterco da vaca, e vai fazer o bolo do seu pão, e você vai se alimentar com isso. A imundícia daquele povo estava sendo delatada na comida do profeta. Estou errado, pastor Zé Luiz? Porque se eu estiver errado, só me corrija. Mas o texto bíblico salta aos olhos assim, e eu, lendo isso, meu Deus do céu. Como assim? Coitado. Irmãos, ontem em casa, eu fiz uma leitura de todo o livro, quase todo o livro de Ezequiel. Já vinha fazendo uma leitura anterior, mas ontem eu fiz uma leitura como se eu estivesse, não lendo a Bíblia, mas lendo um livro de romance, né? Um livro que a gente pega para ler assim. E fiz uma leitura completa. E quando eu terminei, aí eu falei, Deus, eu preciso me converter. Se nós, irmãos, terminarmos o estudo, pastor, desse trimestre, sem sentir no nosso coração o desejo de nos voltarmos para Deus, de nos convencermos, de nos arrependermos do nosso pecado, tem alguma coisa errada com a gente, irmão. Porque o meu desejo, porque eu estou falando isso aqui para os irmãos, quando eu terminei de fazer a leitura desse livro, de me constranger diante de Deus, é porque Deus é santo. Deus é santo e compete que nós também sejamos santos como Ele é. E muitas vezes o que a gente percebe na leitura do livro aqui, na situação daquele povo, é que mesmo diante da justiça de Deus sendo falada, sendo avisada, a mão de Deus sendo pesada sobre aquele povo, a dureza do coração daquele povo era tão grande que eles ainda eram difíceis de se dobrar. Era um povo de dura cerviz. Então, eu fiquei, meu Deus, é difícil até de a gente ler o livro e a gente não ficar impactado. Então, eu recomendo para vocês, irmãos, façam a leitura desse livro. Leiam todo o livro de Ezequiel, e aí você volta fazendo como eu, lendo os pedaços, estudando os pedaços e digerindo os pedaços desse livro. Então aqui na lição, nessa segunda parte da lição, o comentarista da lição, ele traz apenas o pouco que a gente sabe sobre o profeta. Falei algumas coisas históricas dele aqui, mas o comentarista da lição ainda diz que as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos encontrados nas profecias registradas do livro. Ele não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, como eu falei agora há pouco. Da identidade dele, o nome dele significa que é fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis nem das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal.
esses fatos aparecem para ilustrar a situação explícita de seus compatriotas na Babilônia. A gente pode ver poucas coisas lá no capítulo 12, do versículo 4 ao 7. Ele viveu entre os exilados na Babilônia, está lá no capítulo 8, e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. E ele diz isso no primeiro capítulo lá, né? No 30º ano, e ele começa a falar. Não se sabe exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. É isso. Aí tem um historiador que vai dizer que o fim do ministério dele foi mais ou menos em 571. Mas a gente não pode precisar essa data. Aí sobre a procedência de Ezequiel. Ezequiel era de Jerusalém, pertenceu a uma família sacerdotal. No capítulo 1, versículo 3, ele diz que era filho de Buzi, que era sacerdote. Ele foi levado para a Babilônia na primeira levada dos deportados em 597, quando o rei Nabucodonosor, depois de Jeoaquim, tomou o trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias em seu lugar, que era irmão dele, em seu lugar, né? Aí vem um fato importante que eu falei aqui no início da lição. Daniel estava também entre eles. Olha, esse dado aqui, eu queria até o pastor Zé Luiz, pastor Caio, pastor Disney que está aqui, que sabe mais do que eu, me corrijam, mas eu achei uma incongruência de datas aqui nessa situação. Porque o comentarista da lição, irmãos, traz aqui dizendo que eles foram levados juntos. Que Ezequiel estava na mesma leva em que Daniel foi levado. Outros historiadores dizem que tem uma diferença de mais ou menos uns 7 anos. Que um foi levado primeiro e um foi levado depois. A gente tem alguma data, pastor, que cele isso aqui? Porque eu acho que não tem. Eu acho que nem os teólogos, historiadores chegam a um consenso acerca disso. Eu não sei como os irmãos interpretam isso, mas para mim não faz muita diferença saber se eles foram levados juntos ou se eles foram levados separadamente. O fato é que serviram juntamente. Isso é o que é importante para a gente, certo? Então o comentarista da lição, ele diz uma coisa aqui, mas estudando um pouco mais eu encontrei outra informação que é de certa forma irrelevante nessa questão, se eles foram levados juntos ou se não foram levados juntos. O pastor Takaya dizendo aqui que muito provavelmente não foram, eu também acredito nisso. É isso, o pastor Kael está dizendo, olha, que provavelmente eles não foram levados juntos porque o propósito era diferente. E eu também acredito com essa visão, que eles não foram levados juntos. O cativeiro era o mesmo, o pastor Zé Luiz está colocando aqui. Pronto, então, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor, como a gente vê no livro do próprio Daniel, e Jeremias profetizava em Judá, para o povo de Jerusalém, ainda aguardando a invasão. Pronto, então, terminamos a segunda parte da lição, irmãos, e tudo que a gente sabe sobre Ezequiel é isso aqui que eu falei para os irmãos. É quase nada comparado com outros profetas, né? Mas agora vem uma parte muito pertinente dessa lição, que é sobre o atalaia. E eu quero fazer uma pergunta nessa manhã: quem é que é atalaia de Deus? Amém ou não amém? Mas, irmão, o que é um atalaia? Agora eu quero respostas, eu quero interagir com os irmãos. O que é um atalaia? É o quê? Alguém está dizendo que é um porta-voz, alguém está dizendo ali que é um vigia, um guarda. Olha, a gente tem duas visões acerca disso. Eu quero trazer as duas visões aqui para a gente discutir. Nós temos o tenente Fábio aqui, eu vou chamar ele de tenente agora. Pastor Fábio, que é do Exército. Aqui em Feira de Santana a gente pode ter uma visão bem clara disso. Eu vou falando da parte humana, né? Da parte humana do atalaia. Quando a gente passa ali perto do 35BI, os irmãos que estão me acompanhando pela internet, o 35BI é o 35º Batalhão de Infantaria aqui da nossa cidade. E se vocês observarem, tem um muro alto que circula todo o 35º. Os irmãos já viram? Amém ou não amém? Já observaram que em determinados pontos do muro tem uma torrezinha que fica um soldado armado lá em cima fazendo a vigia? Aquele é o atalaia. Então, militarmente falando, o atalaia é alguém incumbido pela vigia e guarda do quartel. É alguém incumbido da missão de observar
e denunciar caso haja uma invasão, caso haja um perigo. De longe o atalaia está vendo o perigo que se aproxima e alerta para que estejam apostos para defender o fronte. Essa é a função do atalaia. E quando a gente olha na questão espiritual, o atalaia de Deus é alguém que tem a visão de Deus, tem uma coragem impelida pelo Senhor para alertar o povo, para falar com o povo antes que o problema esteja batendo a sua porta. Quando a gente se coloca no lugar de atalaia de Deus, a gente está se colocando no lugar para ter a visão de Deus. Quando observamos agora uma formação geopolítica se formando, blocos econômicos que se formam, estruturas econômicas que estão se formando, geopolíticas, para que o trono do anticristo seja posto e ele se sente. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério, porque em nenhum outro momento da história nós tivemos evidências tão palpáveis, eu digo de você pegar nas evidências da volta de Cristo. Eu estava fazendo uma leitura num site internacional essa semana. Não sei, vocês devem ouvir falar disso em breve aqui no Brasil, da agenda da ONU, a Agenda 2030. A coisa não é tão bonita como parece, sabe? Eu não estou aqui jogando pedra na ONU, irmãos. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus está se cumprindo. E todos, aqui no Brasil, você pode encontrar essa agenda no site da OAB, no site do Ministério Público, no TSE, enfim, no site do Corpo de Bombeiros, da polícia, em tudo quanto é canto, a gente já está vendo esse selo, essa marca da Agenda 2030. E a coisa é tão invocada que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Aí a Rússia aderiu, a Ucrânia também. E aí você fala assim, como é que dois países que estão em guerra aderem à mesma agenda, em que estão se comprometendo em acabar com a guerra e estabelecer a paz mundial? Fiquem atentos nessa agenda, porque a gente vai ter muitas notícias nos próximos dias, que é cumprimento da palavra de Deus. Eu abri esse parêntese para falar disso, porque é como eu disse agora há pouco, nunca na história nós tivemos ações tão concretas sobre a volta de Cristo e o cumprimento da palavra de Deus, como a gente está vendo nesses dias. O profeta Ezequiel, ele tem revelações que remetem ao livro do Apocalipse, que traz também essas visões. A gente tem, inclusive, em algum momento eu vou falar aqui sobre textos que aparecem e que são citados nos dois livros, que testificam para a gente sobre a veracidade daquilo que o profeta Ezequiel estava vendo. Então, irmãos, o atalaia é importante para que nesse período de Laodiceia que nós estamos, de frieza, de mornidão espiritual, se levantem homens e mulheres de Deus pregando a sã doutrina, pregando a palavra como ela tem que ser pregada, nos alertando, nos avisando, nos apontando de onde o erro vem, de onde o perigo vem, para que nós possamos nos resguardar, nos proteger e guardar a nossa fé. Amém ou não amém? Outro ponto importante que traz aqui na lição, dando prosseguimento, ele fala nessa terceira parte sobre o atalaia, depois ele fala sobre o fim dos 7 dias. Sobre o fim dos 7 dias, está no versículo 16, que nós lemos do capítulo 1, o profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que se ocupa de todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas, quando ele diz, veio a palavra do Senhor, ao introdutor do seu chamado para ser atalaia. Ao fim dos 7 dias, deve ser o tempo que ele esperou para se recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Eu falei disso aqui no início, quando ele termina de ter essa primeira visão, ele fica 7 dias em silêncio, e ele se recuperando daquilo que viu, e então ele começa a escrever. Então ali ele começa o seu ministério de atalaia. Então esse primeiro 7 dias ele passou absolvendo, remoendo, orando sobre aquilo, e fica até de orientação para nós. Quando a gente ouvir algo da parte de Deus, irmão, é bom a gente refletir, é bom a gente chorar, é bom a gente matutar um pouco sobre aquilo, e só então falar,
para falar com sabedoria, para falar com certeza, para falar com discernimento. Então, para você que está se propondo ser atalaia de Deus, guarde esse conselho. Nem tudo que vier ao seu coração de modo impetuoso, saia aí dizendo que foi Deus que me disse, que foi Deus que falou. Eis que Deus pode falar com você, irmão, mas a gente também às vezes é muito tomado por emoção. É um aconselhamento que eu estou dando para você aqui. Siga o conselho, siga o exemplo do profeta Ezequiel, reflete. Ora sobre aquilo e faz aquilo que Deus está te mandando fazer com discernimento, com ousadia, com autoridade e sobretudo com clareza de entendimento. Amém? Dando prosseguimento ao ministério de atalaia do profeta Ezequiel, ele vai falar sobre, o tema da lição vai falar aqui sobre a expressão filho do homem. E é interessante para a gente esclarecer algumas coisas aqui, é bem didática essa parte. Porque a gente tem essa expressão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu queria fazer uma diferenciação para a gente aqui nessa manhã. A primeira é uma referenciação do Antigo Testamento, né, dessa expressão filho do homem. O profeta Daniel faz uso dessa expressão também, não apenas o profeta Ezequiel. Eu vou ler o que o comentarista diz. Ele diz assim, a expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Está lá no versículo 17 do capítulo 1. Em hebraico, Ben-Adã, eu acho que é assim que pronuncia, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes somente no capítulo 3. O comentarista da lição diz assim, nenhum outro profeta recebe esse título, mas eu queria que você abrisse comigo o livro do profeta Daniel, capítulo 18, versículo 17. Vamos passear um bocado na Bíblia hoje aqui. Daniel, capítulo 8, versículo 17. Quem achar aí pode ler. Pode ler. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei. E caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Pronto. O comentarista, não sei, acho que se passou aqui. Não foi só o profeta Ezequiel que foi chamado de filho do homem, Daniel também. Engraçado que no mesmo período, né? No mesmo período. E isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, porque Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava o título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos a partir de Mateus 28, 20. O título vem acompanhado do artigo pois Jesus era o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Pronto, vou fazer essa diferenciação aqui. No Antigo Testamento, as duas referências, ou as duas pessoas chamadas de Filho do homem, a gente tem Ezequiel e Daniel. Nos dois casos, a gente está vendo falar aí do filho do homem demonstrando a fragilidade de filho da natureza humana, filho do homem, no sentido bem literal, né, de filho do homem. É uma similaridade, né, com essa fragilidade, com essas limitações da própria humanidade. Isaías, ele vai trazer uma luz melhor sobre a expressão lá em Isaías 51 e o versículo 12. E eu queria que a gente lesse também, para a gente deixar isso aqui bem claro, para a gente diferenciar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que são expressões diferentes. Quem achar Isaías 51, versículo 12, pode ler. (51:12). Quem então é você, para que tenha medo do homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Esse texto de Isaías, tanto quanto nos textos que nós lemos de Daniel e de Ezequiel, a expressão filho do homem está ligado à natureza humana, filho da humanidade, certo? Com as minhas limitações e as minhas deficiências. Então, essas referências que a gente tem no Antigo Testamento. O profeta Daniel vai fazer eu não vou ler agora, mas o profeta Daniel também vai fazer referência a isso no capítulo 8. Se eu não me engano, capítulo 8, versículo 17, ele vai fazer uma referência. É similar, ele não cita filho do homem, mas é uma analogia. Mas é da mesma natureza. Então,
encerrou aqui o Antigo Testamento. Beleza. Agora, no Novo Testamento, nós temos essa mesma expressão e a gente tem um significado diferente. Certo? No Novo Testamento, essa expressão é usada somente para Jesus Cristo, confirmando assim a visão que Daniel teve no capítulo 7, o versículo 13. Jesus fala de si mesmo usando essa expressão. A gente pode verificar em Mateus 18, capítulo 18, versículo 11, e Mateus 24, versículo 44. E como o Filho do Homem, uma expressão diferente e um contexto diferente do que a gente vê no Antigo Testamento. Eu queria que alguém lesse para mim, por gentileza, Mateus 18, 11. Pronto, quem encontrar, irmão, levanta a mão aí que eu vou pedir para o diácono levar o microfone aí, para que todos... Aqui, ó, uma Lúcia ali na frente. Aqui. Achou? Achei. Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou. Irmã Lúcia, abre, só tem Mateus aí, vai até 24, 44. Aqui. Por isso... estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Continua? Não, só até aí. Irmãos, por que eu fiz questão de ler esses dois textos? A gente fez uma leitura do Antigo Testamento, e no Novo Testamento a expressão Filho do Homem tem uma conotação totalmente distinta dessa que nós encontramos no Antigo Testamento. E é bom a gente observar essas duas características para que quando a gente esteja fazendo a leitura da Bíblia e encontra isso no Antigo Testamento, a gente já sabe a que se refere. E se a gente encontra isso no Novo Testamento, a gente também saber diferenciar, para que a gente não seja confundido. Isso é muito didático para a gente ter em mente essas duas expressões. Então, no Novo Testamento, a expressão Filho do Homem, ou Filho do Homem, com artigo ou definido, ou Filho do Homem, se refere a Jesus Cristo. E dando prosseguimento ao ministério de Atalaia, a gente tem aí a quarta parte, o ponto 4 da parte 3 da nossa lição, que é a Atalaia sobre a casa de Israel. Então, Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam sua rebelião. Isso está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus Atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado da sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, essa terceira parte da lição, a gente consegue contemplar aqui o início de um ministério. A visão, os 7 dias, o Filho do Homem, né, denunciando ali a sua humanidade, a sua fraqueza, e por fim, ele sendo porta-voz. E quais são as características, irmãos, que o Atalaia deve ter? Olha, eu fiz uma observação aqui, que o Atalaia deve ser uma pessoa que saiba interpretar a palavra de Deus, ou a mensagem a ser replicada. Deve ter uma boa visão espiritual, ousadia do Espírito Santo para entregar a mensagem, seja ela de paz ou de guerra, seja ela de morte ou de vida, seja ela de condenação, ou seja ela de redenção. Essas são características que são inerentes a um Atalaia. Falar com coragem, falar com ousadia, falar com discernimento, falar com entendimento da parte do Senhor. O profeta, ele não ficou, por exemplo, olhando para a situação que o povo estava vivendo, de exilado, de coitado, de caído, em situação de vulnerabilidade, ou a situação de estarem ali no meio, no deserto, perto do rio, sem ter de repente o que comer, o que vestir. Não, ele não ficou olhando para isso não. Ele fez o quê? Aquilo que Deus mandou. Aquilo que viu, ele falou. Aí
eu perguntei na estante aqui, quem aqui é atalaia de Deus? Algumas pessoas manifestaram, levantaram a mão. Mas aí a pergunta que eu tenho para o irmão nessa manhã. Você está com essa ousadia, com essa intrepidez, essa coragem de falar aquilo que o Senhor tem colocado na tua boca para ser dito? De se levantar e falar contra um povo rebelde, de coração duro, e ser atacado por isso? Porque você vai. A gente está disposto, irmão, a submeter aos desígnios de Deus para servir de exemplo àqueles que nos observam? Porque o profeta estava. O atalaia precisa assumir essa posição. Se ele se prontifica a estar nesse lugar, ele precisa estar disposto a assumir as responsabilidades de estar nesse lugar que Deus o chamou para estar. E aí, essa parte da lição para mim começa a ficar interessante, porque como eu disse no início, a gente começa falando do livro, é bem distante das partes do livro, da vida do profeta, mas agora está chegando na gente. São características de um atalaia que nós precisamos ter. E sobre a responsabilidade, a gente está chegando agora na última parte da lição, sobre a responsabilidade. Que responsabilidade, pastor Jonatas? A responsabilidade que nós temos na condição de atalaia do Senhor, irmão. Não tem responsabilidade não, é? Tem sim. Olha o que o comentarista da lição traz para nós. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos. Olha como chegou para nós. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, o seu discurso alcança os justos e alcança os injustos. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou um profeta igual a Ezequiel? Não necessariamente. Eu estou dizendo para você que você tem um chamado que se assemelha ao do profeta Ezequiel, no intuito de anunciar as boas novas da salvação. Eu também diria aleluia, como a irmã disse ali. Aleluia. Privilegiados, irmãos, somos nós que podemos falar dessa graça. Privilegiados somos nós que podemos anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, o dia da salvação. Nós somos felizardos de poder carregar essa mensagem, porque o mundo jaz no maligno. E você foi escolhido por Deus para trazer uma mensagem de restauração, de redenção, de salvação ao mundo. E nós, assim como o profeta Ezequiel, temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade. A primeira responsabilidade, eu vou dividir a responsabilidade aqui em duas. Eu vou seguir o que o comentarista da lição ele trouxe. Ele separou essa responsabilidade em duas. A primeira responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. A primeira, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia, veja isso aqui, ó. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Vamos abrir esse texto aí, irmãos? A gente tem tempo? Tem, a gente tem tempo ainda. Abra comigo aí, Ezequiel. O capítulo 1. É o capítulo 1? Ezequiel, é o capítulo 13, versículo 18. Se alguém achar, pode ler, irmãos. Está na leitura bíblica em classe. Se você tiver com a revista em mãos aí. Se você achou, pode levantar sua mão. Ezequiel 3,18. Isso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. É forte ou é fraco?
Irmãos, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas o papel de anunciar as boas novas da salvação é de quem? É nosso, irmão. Eu preciso ter responsabilidade. Às vezes a gente comete um erro, e é um erro comum, inclusive. É um erro comum. A gente prega a palavra de Deus e parece que quem vai convencer é a gente, irmão. A gente fala das boas novas de salvação com ímpeto. E às vezes com uma autoridade que parece que é eu que vou convencer alguém de alguma coisa. Às vezes a gente parece que está coagindo o ímpio. Parece que a gente só botar a faca no pescoço e dizer assim, ou você se converte ou morre. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu vejo alguns crentes, alguns irmãos, tomados de tão grande amor por essas almas, quero crer assim, que falam com tanto ímpeto, que ao invés de ganhar aquele que está ouvindo, você fere aquele que está ouvindo. Porque você quer convencer. E aí é que está o erro. Você quer convencer, você quer colocar a goela abaixo aquilo que você acredita e que a gente sabe que é o melhor para ele. Mas, irmão, quem convence é o Espírito Santo. A minha função é falar. A minha responsabilidade é de pregar. A minha responsabilidade é de ser exemplo para o mundo. A minha responsabilidade é de amá-lo e com o meu amor ganhar espaço para que ele esteja com os ouvidos atentos ao que eu tenho para falar para ele acerca do próprio Cristo. Mas tem algumas pessoas que estão com o coração tão cheio de amor, irmão, que arruma briga. Porque tu é pecador mesmo, porque é isso. E começa a tirar os pecados na cara da pessoa lá, esquecendo que você também tem pecados. Aí nós nos tornamos moralistas às vezes. Porque eu não estou aqui, irmãos, na condição de ministro do Senhor, na condição de pregador, de professor da escola bíblica. Eu não estou aqui dizendo para você, porque eu estou ensinando, não é que eu esteja numa posição melhor do que você, não. Porque nós estamos na mesma balança, porque nós somos justificados é por Cristo. Nós todos aqui seremos comparados a Cristo e não uns com os outros. Eu já falei isso numa aula aqui, mas eu acho válido dizer de novo. A nossa salvação é mediante a justificação por intermédio de Jesus. Vou simplificar. No dia do juízo, Deus não vai me colocar ao lado do presbítero, do pastor Cael aqui e falar assim, ó, Nascimento teve menos pecado que o pastor Cael, então Nascimento vai ser salvo e o pastor Cael vai para a perdição eterna. Não, não é assim, irmãos. O irmão não vai ser salvo porque pecou menos que o outro, não. Porque o parâmetro de Deus é Jesus. Você não vai ser comparado com seu irmão, você vai ser comparado a Jesus. E se você não estiver justificado por ele, você sim vai estar condenado. Difícil, não é, irmão? Mas como assim, Nascimento, eu vou ser comparado com Jesus? É o que eu acabei de dizer. O padrão de Deus é o filho dele, irmão. Então vai pegar Jesus assim, botar do lado de Nascimento e falar, Olha, a justificação de Cristo é que nos garante salvação, porque através do sangue dele nós somos salvos, nós somos cobertos com esse sangue, de modo que quando comparado nós estamos cobertos com o sangue dele, e isso é a justificação. Então, por intermédio do sangue, do sacrifício de Jesus, nós seremos salvos. E não é a minha salvação porque eu pequei menos que fulano ou fulano menos do que eu. Então, quando a gente prega para o pecador e assume essa responsabilidade de levar as boas novas, eu preciso falar com ele com amor, para que eu conquiste o seu coração, para que ele tenha espaço, eu encontre espaço para falar desse amor que quer alcançá-lo também. De dizer, todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós pecamos e todos nós somos destituídos, mas a salvação é mediante ao sangue do Cordeiro. A aceitar esse favor que gratuitamente tem sido oferecido a nós. Porque eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que alguém, que sou mais santo que alguém, mais poderoso que alguém, porque essa graça me alcançou. Porque o caminho da salvação é mais ou menos um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que tem pão. Eu não fiz nada para merecer esse pão que está sendo me oferecido. Eu não comprei, eu não sou digno, eu não paguei, eu não suei por esse pão. Foi Jesus que fez. Eu só preciso aceitar. E uma vez aceitar, ao aceitando, me comprometendo a viver essa nova vida que está sendo entregue gratuitamente a mim.
Entenda o que eu estou falando sobre a responsabilidade, irmãos? Está claro? Amém ou não amém? Amém. Amém. A irmã quer falar ali. Pode falar, minha irmã. Sim, estamos para aprender. Então, assim, eu tenho um questionamento meu, pessoal. Tipo assim, como lidar com uma pessoa... Porque a palavra fala que a gente tem que apontar o pecado como voz de trombeta. Tem essa parte também. Sim. Quem está apto para isso? Então, como lidar com um irmão que conhece a palavra, está congregando, e a gente vê que ele não está agindo como as normas bíblicas? É igual como você lidar com uma pessoa que não conhece a palavra? Toda certeza. Eu acho que com o irmão, eu tenho agido assim. A gente tem que sim tocar o pecado dele como trombeta, não no meio de todos da forma correta, mas a gente tem que falar que ele está errando. Oh, a gente tem a ajuda dos universitários, o pastor Josué está aqui. Me perdoe, me corrija. Mas antes eu quero fazer um adendo aqui, que eu vi o pastor José chegou ali, eu estava no meio da minha fala, e o pastor, por gentileza, pastor, o senhor chegou, se quiser tomar a plenária aqui, pode ficar à vontade, nosso ministro. Eu fico constrangido do senhor sentado aí me olhando. Mas ó, a colocação que a irmã fez ali é muito pertinente. Se eu estiver errado, o pastor Josué, pastor Zé Luiz, pastor Caelton aqui são muito mais experientes do que eu no pastorado, podem me corrigir. Mas eu trato de duas maneiras. A gente está falando aqui sobre a responsabilidade, e a gente falou aqui primeiro da responsabilidade do cristão, e depois a gente vai falar aqui da responsabilidade do ímpio. Mas na condição de responsabilidade do cristão, eu trato o cristão como igual. Quem não conhece o evangelho, irmão, quem não conhece a palavra, eu trato de um jeito. Nascimento, você está segregando? Não, eu estou sendo prudente. Porque eu não posso passar a mão pela cabeça de quem conhece. Eu não posso passar a mão da cabeça de quem está sendo leviano. Porque quando eu trato o lobo como eu trato a ovelha, eu coloco as ovelhas em perigo. Então assim, chama, orienta, ora com ele, com ela, para vencer o pecado, para vencer a dificuldade. Não faz isso com o teu coração cheio de soberbia não, porque se você fizer não vai resolver. Estou falando em amor mesmo, se importar. Mas se você corrige uma, se você corrige duas, entrega ele a Satanás. Mateus, partiu, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar ainda assim, leve-o perante a igreja, e se também não escutar a igreja, que seja considerado publicano e pecador. Então, confrontar não é trombetar, é comunicar ao indivíduo que ele está errado, que ele está equivocado, que ele está pecando, que ele está indo por um caminho ruim. Se ele não obedecer, não atentar, que ele seja chamado diante de mais 2 pessoas que possa repreendê-lo, conselho, maturidade espiritual. Se ainda assim ele resistir, então ele é apresentado à igreja, que no nosso caso é apresentado à comissão da igreja, e se ainda assim ele decidir não se arrepender, então ele não seja considerado como um cristão genuíno, seja considerado publicano ou pecador. Amém? Obrigado aos universitários. Irmãos, é necessário que tenha a diferença. Porque você não está falando com alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo. Você está falando com alguém que conhece. E aí tem gente que tem de fato o coração duro. É como o povo que a gente estava estudando aqui no início da lição. O profeta falava, orientava, e o povo não ouvia. Certo?
De qualquer forma, como nós lemos aqui no comentarista da nossa lição, o nosso papel, irmãos, é de pregar, porque o de convencer é do Espírito Santo. Então essa é a primeira responsabilidade que o comentarista da lição ele nos aponta. E a segunda responsabilidade que temos é para com o ímpio. O comentarista diz assim, olha, quando anunciamos o evangelho ao pecador e ele rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Obrigado. Deus disse a Ezequiel, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir que deixe. Versículo 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir ouça, lá em Mateus, tem uma referência de Mateus 11:15 na sua lição. Em passagens paralelas também vai apontar, e em Apocalipse 13, versículo 9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Então, se ele tem ouvidos para ouvir, que ele ouça, mas ele negando-se ouvir, nós cumprimos o nosso dever, nós assumimos e executamos a nossa responsabilidade, e ele a dele. Porque, como disse aqui, não é imposição, é aceitação. O Espírito Santo, ele pode abrir o coração, o Espírito Santo vai trabalhar e ele vai ser convencido do pecado, do juízo e da justiça. A função de fazer isso é minha? Não, é do Espírito Santo. A minha responsabilidade é de pregar. E a partir do momento que você prega, aí você tira a sua responsabilidade e entrega a responsabilidade agora é dele, porque ele não é mais inocente. Amém ou não amém? E por fim, o comentarista traz uma parte importante aqui, que é da extensão dessa nossa responsabilidade, que é uma alusão a esse cuidado contínuo de termos essa responsabilidade para com os nossos irmãos. O comentarista da lição ele vai dizer que durante esse período, de pós-pandemia, muitas pessoas se esfriaram na fé, se afastaram, deixaram de cultuar, deixaram de viver em comunidade, e que é tão importante para a nossa edificação. E o comentarista da lição ele vai nos orientar a estender essa responsabilidade a cuidar daqueles que estão fracos na fé, ou que estão distantes. Há uns 15 dias, não sei, um mês atrás, eu dou exemplo aqui de um dedo que é arrancado. Você lembra desse exemplo? Que se eu perco um dedo, meu dedo é arrancado, e rapidamente eu venho com esse dedo ao pronto-socorro, e esse dedo é ligado ao meu corpo, o meu corpo vai curar o meu dedo. O meu corpo vai... Mas se eu deixo esse dedo lá, esse meu dedo morre, ele necrosa, e eu nunca mais vou ter esse dedo. Se eu tenho um órgão que é tirado de mim, rapidamente eu sou levado a um pronto-socorro, e esse órgão é enxertado novamente, o meu corpo cura esse órgão. Da mesma forma é o cristão. Quando nós deixamos de viver em comunidade, vamos adoecendo e definhando. Nós precisamos ser inseridos ao corpo para que o corpo nos cure. Nós precisamos estender essa nossa responsabilidade aos irmãos que estão distantes, que estão fracos, e em amor, alcançá-los, abraçá-los, afagá-los. E olha, só é possível fazer isso com quem é ovelha, porque bode a gente não tem como domesticar bode, mas ovelha tem. Então quem é ovelha vai estar apto a ouvir o chamado, porque vai reconhecer que é o chamado do pastor. Não necessariamente eu, ou o pastor José, ou outro pastor aqui, mas você como representante da igreja, de ir, de chamar, de orar junto, de trazer, de fortalecer esse irmão, porque o corpo cumpre essa função de curar aquele que está fraco, de restaurar aquele que está fraco. Então, o final dessa nossa lição aqui, a reflexão que fica é se estamos querendo estar no lugar de atalaia. Se nós observamos e aprendemos com o profeta Ezequiel, que assumiu esse posto de atalaia, de falar, de pregar, de anunciar a vontade do Senhor, podemos estender um pouco essa responsabilidade para cuidar do irmão que está fraco, para cuidar daquele que está se perdendo, que está fraquejando na sua fé. E com essa mensagem eu quero encerrar a minha participação nessa manhã, pedir para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, e sobretudo, irmão, encorajar você a fazer uma leitura do livro de Ezequiel, a se maravilhar com aquilo que o profeta viu da parte de Deus, e quanto mais Deus tem para nos revelar. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.